Seu seguro DIO, outrora sua blindagem mais robusta, é hoje o Trojan Horse da sua própria responsabilidade pessoal. Uma armadilha fiduciária sorrateira. Um cheque em branco para o desastre. Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar na mutação silenciosa da responsabilidade executiva, onde a complexidade algorítmica redefine o que significa dormir tranquilo para um board de administração. A tese de Walter Maier Neto, que aborda o mandato D&O e a responsabilidade vicária, é um espelho implacável para a liderança de inovação e operações, pois revela que o "eu não sabia" nunca foi tão perigoso. Alex, a narrativa padrão de que o board está protegida pela Business Judgment Rule e que a complexidade da IA serve como um escudo parece estar desmoronando rapidamente. Para um CFO, para um CEO, por que essa lógica que antes tranquilizava agora se tornou um fator de risco CPF na reta? Porque o mercado segurador, Sara, não tolera ambiguidade quando o patrimônio está em jogo. Essa complexidade era uma cortina de fumaça. O abismo do ROI de projetos de IA mal governados não é o único problema. Agora, com a ascensão da economia agêntica, onde sistemas autônomos tomam decisões que impactam capital, talento, compliance e até o valuation, essa defesa é insustentável. Seu D&O está se transformando em um escudo furado. Pense nos alertas contundentes de Hogan Lovells e Founder Shield. As renovações de 2026 exigem uma postura de governança afirmativa, demonstrando controle soberano, ou as exclusões por negligência grave serão invocadas sumariamente. Não é mais sobre se a IA falha, mas se o board falha em governar a IA. Uma distinção brutal, de fato. Mas, Alex, ainda há a crença de que seguro cobre tudo, que a governança de IA é um tema para o time de TI, ou um mero checklist de ética. Onde reside a armadilha da competência que muitos boards ainda caem? A armadilha, Sara, é a falácia de que toda IA é uma ferramenta passiva. Essa é a armadilha da competência em sua essência: focar no que se sabe fazer, gerenciar software e ignorar a mutação legal. Michelson declara: IA ferramenta é erro de software, IA agêntica é delegação de autoridade. Se você delega a um agente sem mecanismos robustos de interrupção ou auditoria, a seguradora pode alegar alteração material do risco não reportada, invalidando sua cobertura. Não é um problema de TI, mas de gestão de passivo patrimonial. Sem uma narrativa de governança documentada que comprove o dever de cuidado, o board opera a descoberto, com passivos contingentes de escala ilimitada. Um agente pode, em um único trimestre, aniquilar o EBITDA e o valuation da companhia, levando junto o patrimônio do conselheiro. Compreendo. Então, uma narrativa de governança não é um manual de ética estático que se arquiva, mas uma trilha viva, auditável, de controle humano soberano. Não para frear a inovação, mas para injetar atrito inteligente e garantir que a vontade fiduciária humana permaneça inequivocamente no cockpit. Faz sentido? Precisamente. E essa soberania exige garantias documentais, Sara, não apenas boas intenções ou promessas vagas. O board deve demandar, por exemplo, um protocolo de justificativa lógica. Temos um requisito formal, uma documentação clara de que qualquer decisão de alta criticidade de IA, acima de um limite de CAPEX, ou com impacto direto em RH ou compliance, tenha uma contraparte de justificativa humana validada e escrita. E, vital, uma auditoria de apólices DIO para identificar hoje exclusões explícitas para erros algorítmicos ou autonomia não supervisionada. Qual o plano imediato, nos próximos dias, para sanear e renegociar essa cobertura de forma proativa? Perguntas incômodas, Alex, que o CFO e o Head de Legal certamente precisarão responder. E sobre a rastreabilidade? Como um board pode, em um cenário de litígio, provar sua diligência soberana em face de uma decisão algorítmica? Através da rastreabilidade de custódia. Podemos, a qualquer momento, fornecer a um juiz ou regulador o log completo de quem autorizou os parâmetros de decisão de um agente específico. Quais eram os limites de sua autoridade técnica e seus guardrails?
E, crucialmente, a diretoria jurídica já realizou o mapeamento de responsabilidade vicária, identificando onde as decisões da IA podem ser interpretadas como atos delegados, expondo os diretores pessoalmente? Sem essas respostas documentadas, Sara, o board está operando a descoberto, com um vetor de risco legal e financeiro insuportável. Compreendo. É de fato uma auditoria forense do futuro, sendo exigida hoje. A blindagem da intenção, garantindo que o motor potente da IA tenha freio e direção humanos e inegociáveis. Essa é a única forma de preservar a integridade pessoal e familiar em um cenário onde a auditoria pode vir de um tribunal, com consequências diretas no patrimônio. O board não pode mais ser um observador passivo. Na próxima reunião, faça o teste do ácido. Questione a sua equipe de tecnologia e IA. Podemos hoje apresentar uma trilha de auditoria inequívoca que demonstre a intervenção e a autorização humana em todas as decisões de alto impacto tomadas por agentes autônomos, de forma que resista a um inquérito regulatório? E mais incisivo, nossa apólice DIO foi revisada por um especialista independente em direito securitário digital, especificamente para identificar e quantificar a exposição a exclusões de responsabilidade vicária de IA e qual o plano de mitigação para isso nos próximos 90 dias. Se a resposta for um silêncio constrangedor ou um ainda estamos vendo, o seu patrimônio pessoal e a reputação da companhia estão sob risco iminente. O dever de vigiar, Sara, não pode ser automatizado. Alex, a maestria em 2026 não é sobre evitar a IA, mas em projetar uma governança que permita a ousadia estratégica sem comprometer a integridade fiduciária. É sobre ter essa clareza no escritório para, de fato, ter leveza e presença para os seus em casa. Afinal, a proteção contra o risco vicário exige que o board seja o verdadeiro arquiteto da responsabilidade. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.